Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Ó, a gente vai falar de Simpsons de novo, assim, a gente gosta bastante de falar de Simpsons, porque vocês gostam e tudo que... Todo mundo pede? Gosta, todo mundo pede, exatamente. E pra mostrar que essa família não conhece limites, a gente vai falar das vezes que os Simpsons foram longe demais. Eles, que sempre estão ali na borda do que é possível, do que é razoável, passaram. Essa família é muito unida. E também muito amarela. Brigam por qualquer razão. Galera, se liga na novidade que a Cinemark tá trazendo com exclusividade pro Brasil. É a franquia infantil Bonnie Bears, que é um fenômeno lá na China e chegou aqui nas nossas telonas pela primeira vez. No filme Fantástica, uma aventura no mundo Bonnie Bears, um caçador de recompensas envia os melhores ladrões de sua quadrilha até o reino animado para roubar o tesouro dourado. E para impedir esse plano, os irmãos Urso vão ter a ajuda de vários aliados, como a Robococo, que simplesmente rouba a cena. Vale a pena assistir essa animação, galera, pelo show de gráficos que misturam realismo e fantasia. Dá uma olhada. E lembrando que esse filme só entra em cartaz na Cinemark. Então você pode juntar sua família e se preparar, porque ele tá chegando nas telonas dia 13 de setembro e o trailer tá aqui na descrição. Espero vocês em setembro na Cinemark. Em 2017, o canal True TV passou o documentário The Problem with Apu, que gerou a última polêmica envolvendo a família amarelada. I hate Apu. Hate Apu. And because of that, I dislike The Simpsons. The whole series. Yeah. I love The Simpsons because you hate yourself. A produção mostrou como o Apu ajudou na representação de personagens indianos na televisão, mas também diz que os estereótipos da série atrapalham bastante a aceitação desse tipo. A gente tem que lembrar também que essa série, ela nasceu aí uns 20 anos atrás, não foi? Há uma época onde as coisas eram vistas de outra forma também. E mesmo assim, eles sempre andaram meio na linha, né? Tipo, é sempre humor ácido, mas sem ofender tanto. Além disso, alguns entrevistados disseram ter sofrido discriminação por pessoas que usavam o Apu como base pra pensar nos indianos. Tipo, vamos lá na vendinha do Apu. how many of you had to deal with being called a poo or that being referenced? E depois de alguns membros da série demonstrarem compreensão aí com esse caso, eles de repente deram uma resposta que desagradou muita gente. No episódio 15 da temporada 29, a Lisa diz que uma coisa aplaudida e vista como inocente passa a ser considerada politicamente incorreta. Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect. E pra deixar a alfinetada ainda mais clara, aparece a foto do Apu com a frase que pode ser traduzida como não percam a cabeça. Tipo assim, galera, vamos parar de problematizar o Apu aqui na série? Obrigado. Porém, o roteirista do documentário argumentou que o problema não é o politicamente incorreto, até porque o Simpson também zoou o estereótipo americano, né? Zoa tudo. I know what we're going to do. We're going to go out. Segundo o comediante Harry Condibolo, a questão tá no fato do Apu ser uma das poucas referências do povo indiano na cultura pop, o que acaba vinculando a imagem, né, dos indianos com ele. They accent to sound like this and they want your tongue to be really pulled back. Depois do episódio ser detonado por pessoas que acusam a série de interpretar mal o problema, o produtor Al Jean prometeu procurar uma solução popular e correta. Vamos ver. Some things will be dealt with at a later date. If at all. Problemas familiares sempre fazem parte aí dos Simpsons, principalmente quando se trata da relação do Homer com o pai dele. O relacionamento complicado dos dois já foi muito bem desenvolvido em vários episódios, mas na temporada 19 eles resolveram dar uma pelada. Uma peladinha básica. Menos, Wookie! Minhas costas doem! Meus amigos morreram! Isso porque o Homer simplesmente mata o vovô Abby durante um sonho, numa cena detonada pela crítica, tipo, como sendo super desagradável. Mandou bem. Depois de sofrer um acidente de carro, o Homer decide sufocar o velhinho em vez de chamar a ambulância, só pra não precisar cuidar do velho. E depois vou ter que ir morar com você enquanto me recupero. O que vai afetar o valor de revenda, mas... Mesmo sendo apenas um sonho, o filho não demonstra remorso pelo ato e ele até se lamenta por ter acordado na melhor parte do sonho. Se não bastasse o pensamento cruel, a cena ignora momentos da série que mostram como os dois se amam, apesar dos desentendimentos. Ah, mas daí vocês estão sendo muito cabeção demais, né? É assim Simpsons mesmo. Às vezes os personagens têm Simpsons, lapsos. assim. Não, animações assim, mas é aquele episódio que mostra que eles se abraçam, sim, mas nesse episódio eu achei eles amarelos demais, na verdade. As dívidas de cartão de crédito, nenhuma poupança e está sustentando seu pai. É só dizer que eu paro de sustentar. Eu não poderia pedir isso. Considere feito. E nem mesmo a referência a The Sopranos ajudou na popularidade dessa cena, que também foi questionada por não ter a menor função no resto do episódio. Foi simplesmente uma menção a uma cena de The Sopranos
com essa coisa desagradável de assassinar o pai. Que em tempos difíceis assim, nós americanos precisamos nos unir. Vamos nos unir. Então acho que devemos arregaçar as mangas e simular um desastre para fazer com que o governo federal libere uma graninha para nós. Quando a família Simpson surgiu na TV, uma das coisas mais elogiadas foi o humor inteligente, recheado de críticas sociais. Quero dizer que não é o dia de hoje. Se fosse hoje feito o Simpson, ia ter um monte de gente na internet metendo o pau na série. Metendo louco e cartazes com fogo. E fica difícil manter o nível depois de tanta temporada. Tipo, o Simpsons tem mais temporada do que grão de areia que tem na praia, né? Crianças, o casamento é que nem um carro. Ao longo do caminho tem suas colisões, defeitos, e esse país não consegue fabricar um que dure mais de 5 anos. E por isso muitos fãs dizem que a série passou a oscilar na qualidade com o passar aí do tempo. E é verdade, é tanta temporada, tanto episódio. E um episódio bastante lembrado negativamente é O Preço da Dignidade. Considerado o primeiro aí a romper o limite, a tentar cruzar a ponte entre Simpsons e South Park. Quando passamos a ser classe baixa da sociedade? Eu acho que foi quando aquela onda de frio matou todos os mendigos. Em uma cena, o Homer é forçado pelo Sr. Burns a se vestir de panda enquanto sofre humilhações e é supostamente estuprado por um urso de verdade. Pim Pim pediu Sim Sim em casamento. E eu acho que ela aceitou, gente. Apesar do acontecimento ser implícito, a piada, ela desagradou grande parte do público e crítica que julgam como um dos piores momentos de Os Simpsons. E além da brincadeira com o estupro, que tipo, é sempre questionável, né? A galera reclama que essa foi uma cena que foi pra uma coisa mais pastelona, muito menos intelectual. Tipo, é engraçado só porque é absurdo. Eu fico imaginando a dificuldade que é segurar o nível do humor em tantos episódios e numa rotatividade tão grande de roteirista durante tanto tempo, né? Esse episódio, galera, também foi acusado de ter ido longe demais por copiar na cara de pau várias subtramas que já tinham acontecido em outras temporadas. É tipo uma reciclagem. Agora aguenta o tranco, fofura. Mas essa piada não foi a única piada envolvendo estupro, já que o crossover de Uma Família da Pesada também ficou pesado. Mas é uma família da pesada, né, galera? Chegaram para causar. O Bart e o Stewie decidem passar um trote pro Moe, mas o bebê exagera e diz que a irmã do dono do bar está sendo estuprada. O Conselho de Televisão dos Pais dos Estados Unidos declarou que a cena apelava para uma forma barata de humor, porém culpou mais a influência de Uma Família da Pesada. Se você assistiu a Família da Pesada, realmente... É bem mais a cara dele. Hello, Moe. Your sister's being raped. Is that one? Por outro lado, muitos fãs argumentaram que a graça da piada não tá na menção ao estupro, mas sim na indignação dos outros personagens com esse absurdo. absurdo. Graça do bebê falar alguma coisa altamente adulta. You know, Nelson, I don't doubt that you've had a twisted childhood. Most evil people have. As situações políticas dos Simpsons com outros países já não são de hoje e já causaram controvérsias na Argentina, por exemplo, briga entre países, brigas diplomáticas. Don't cry for me, Argentina, disseram os amarelos. No episódio de Muitos Wigum, o Carl fala sobre o Juan Domingo Perón, que foi presidente dos nossos hermanos lá por 3 mandatos. Na discussão, o personagem comenta que gostaria de uma ditadura como a de Perón, pois quando você sumia, era pra sempre. I could really go for some kind of military dictator, like Juan Perón. When he disappeared, you stayed disappeared. Tipo assim, piada idiota com a ditadura, pessoas que não entendem o que foi a ditadura querendo a volta dela, a gente conhece essa coisa. E nem coloca isso no Pipocano, meu Deus do céu, hoje em dia... Em seguida, o Lenny complementa que a esposa do presidente era a Madonna, numa referência pela diva do pop ter interpretado a Evita Perón no cinema. Que é legal, né? Essa piada, no caso, foi legal. Plus his wife was Madonna. Só esse detalhe já foi capaz de incitar a raiva do povo argentino, que nunca aceitou a Madonna como intérprete da querida ex-primeira-dama. Além disso, os relatos de desaparecimento só começaram após o Perón ser deportado, quando começou o regime militar. Então demonstrou também uma coisa que os Simpsons nem manja tanto da política externa lá dos caras, da política deles, e tá metendo o dedo. Como consequência, a própria Fox decidiu não exibir o episódio na América Hispânica, com a intenção de evitar um assunto doloroso pra Argentina. Don't cry for me, Argentina. Eu achava que uma casa cheia de doidos era divertida, mas na verdade é muito deprimente. Os Simpsons vão para a Antártica. Ano que vem. Este ano é Brasil. Os nossos queridos personagens já visitaram o país aqui 2 vezes, gente. Mas a treta rolou na primeira, quando eles foram lá pro Rio de Janeiro. Foi incrível. A Lisa tinha um amigo e veio visitar. Eu tava ajudando um rapaz órfão no Brasil. Ela não é uma gracinha, dividindo a mesada com um pobre menino brasileiro. Eu acho muito legal, eu me divirto, porque eu gosto de ver... Eu acho de boa também, sabia? Não, eu adoro ver a brincadeira, porque a gente consegue se olhar, né, o povo brasileiro olhar pra gente com um pouco de distanciamento, e aí ver um pouco o nosso
nossos problemas. A gente tá achando que ninguém percebe nossas falhas e tá mó na cara de que a gente é um povo altamente sexualizado. E de que tinha uma mulher de calcinha praticamente fazendo um programa infantil. Tipo, de novo, olha o que os Simpsons faz com os Estados Unidos. Antes da gente ficar dodói e ver como eles tratam o próprio país deles. O que está assistindo? É pra crianças. Que dor! O episódio Feitiço de Lisa foi bem controverso na época do lançamento, graças às piadas com a cultura brasileira. É verdade que a história tem esses momentos hilários e também expõe problemas sociais que existem aqui de verdade, mas alguns detalhes não foram perdoados pela galera. Entre as partes mais criticadas estão as infestações absurdas de rato nas ruas e os macacos atacando as pessoas no meio da cidade. E com o troco do dinheiro, o orfanato pôde comprar uma porta. Agora os macacos não podem mais me pegar. Ah, não! Até a imprensa estrangeira reconheceu alguns erros de representação regional, como a associação da conga e da Macarena com a nossa cultura. Tipo, aí eu acho que é meio tipo... Eu acho que é de propósito, pra zoar, velho. É de propósito. É igual confundir os Estados Unidos com o Canadá. É de propósito, é pra zoar os caras. Vocês são tão insignificantes que a gente não sabe nem a capital de vocês. Pra gente é tudo a mesma coisa. Aqui diz que a gente pode ir a qualquer lugar entrando numa linha de conga. Estou nessa, Marge! Hey! Me leve pro hotel, minha mão está na bunda de um cara. Bom, o ex-presidente do FHC acusou o episódio de passar a imagem errada do Brasil. Mas passa mesmo, é humor que chama. É o FHC queria que eles tivessem... Opa! Não. Bom, E uma agência de viagens do Rio ameaçou processar a Fox. Isso, faz isso. Eu sabia que os meninos do Brasil são pequenos Hitlers. Eu vi isso em um filme. Por outro lado, vale a pena lembrar que o episódio também zoa a ignorância dos americanos que pensam que o idioma do Brasil é espanhol. É que a gente acabou de falar, eles, zoam com ele sempre. Espanhol para antes. Prepare-se, Brasil, agora eu falo um espanhol fluente. Muito bem, Bart. Acontece que no Brasil eles só falam português. Ai, caramba, que mulher tonta, 20 horas a estudar por nada. Mas os desentendimentos dos Simpsons não foram só aqui na América do Sul, já que a galera da Austrália também se irritou bastante com eles. O episódio Bart vs Austrália lançou em 95, mas até hoje causa raiva em muita gente, já que a história ela é considerada um pouco ofensiva. Oh my God! There's nothing wrong with the bidet, is there? Entre as maiores reclamações, os australianos acusaram a série de insultar a inteligência e zombar da cultura dele. Também criticaram a piada em referência a Azaria Chamberlain, um bebê que foi morta por um tipo de cão selvagem na Austrália, que é uma história conhecida por lá. I think I hear a dingo eating your baby. Como resultado, a equipe dos Simpsons recebeu mais de 100 cartas de fãs que se sentiram insultados, além de ataques da imprensa australiana. 100 cartas não é nada. 100 cartas é insignificante. Aqui a gente tem 50 mil comentários, foi contar a quantidade de coisa absurda que tá escrito aqui, e a amostragem de 100 fosse alguma coisa razoável. A gente fechou a nossa caixa postal, por isso que não tem cartas rolando de... Hey, Gus! I got something to report to you! Bom, e por último, a gente não pode esquecer do Japão, que baniu o episódio 30 minutos sobre Tóquio, principalmente pela zoeira com o imperador. Mas daí Japão já é uma coisa mais séria. Não usou o imperador, os caras dão a vida pelo povo lá, não brinca. No caso, o Homer invade um ringue de sumô e depois arremessa a autoridade japonesa num baú cheio de tangas para lutadores. I am the Emperor. Yeah, and I'm Clobbersaurus. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo pra vocês. Beijo, e Fox. Até a próxima. Adoramos Simpsons. E mais tarde, os Simpsons. Solta o controle e Simpsons.